Como já foi falado, nós, graças a Deus, chegamos aí na 7ª ministração, no 7º domingo, onde nós vamos encerrar essa série temática, as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero dizer para você que é uma grande honra, né, uma grande alegria poder estar nessa noite compartilhando dessa palavra com você que está aqui na igreja, para você que depois vai nos acompanhar também aí pelo YouTube. E a última carta é para a igreja de Laodiceia. É uma carta bastante, vou dizer assim, eu temi bastante ao ler essa última carta, porque, já vou dar o spoiler aqui para você, essa carta para essa última igreja é a carta que o Espírito Santo, Jesus, enviou ali para aquele lugar chamado Laodiceia. E não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Essa carta da parte de Jesus não teve nenhum elogio. Enquanto que não sei se você se lembra, mas para Esmirna e Filadélfia só houveram elogios, e para as demais elogios e advertências. Para a igreja de Laodiceia, meus irmãos, o Senhor Jesus não fez nenhum apontamento positivo. E pensando, né, em toda essa parte do Apocalipse, né, daquilo que já se cumpriu, está se cumprindo e ainda há de se cumprir, nós estamos no último momento da igreja. Os especialistas dizem, né, segundo a luz da palavra, que os outros 6 períodos das primeiras 6 igrejas já aconteceram. E a igreja atual, deste século, deste momento, somos nós. E nós estamos então ligados diretamente a essa igreja de Laodiceia. E aí você pode falar, mas como assim? Nós não temos nada de bom? Não é nessa vertente que eu quero compartilhar com você, mas é na vertente de que aquilo que não está bom precisa ser melhorado. A igreja de Laodiceia, em Laodiceia, naquele lugar, não recebeu nenhum ponto positivo, porque eles haviam deixado Jesus para o lado de fora. Era uma igreja organizada, era uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas eles deixaram Jesus da porta para fora. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes nós frequentamos um ambiente como este de uma igreja, nós não fazemos mal para as pessoas, nós até fazemos o bem, nós oramos na nossa casa, nós temos uma vida alinhada, mas nós deixamos Jesus para fora. E como que a gente deixa Jesus para fora? Quando ele já não é mais a essência da nossa vida. Quando nós entendemos que ele é importante, mas ele já não se faz mais importante como o mais importante das nossas vidas. E Laodiceia então foi advertida no seu ponto principal por isso. Antes de nós lermos, eu quero falar um pouquinho para você como era a geografia, e aí eu quero também falar de algo muito interessante que, ao lermos posteriormente a carta para essa igreja, vai ficar muito mais claro para você entender. Essa é a 7ª carta para a 7ª igreja ali do Apocalipse, e esse local ficava a aproximadamente 70 quilômetros a sudeste de Filadélfia. A igreja, a carta que nós estudamos e fomos ministrados semana passada, e quase 18 quilômetros do oeste de Colossos, e a quase 10 km ao sul de Hierápolis. Eu gostaria de ter feito aqui para você um mapa, para você ver as 7 igrejas que nós percorremos, né, no longo dessas 7 semanas. Mas se você puder imaginar aí, nós
começamos em Éfeso, subimos para Esmirna, depois estudamos Pérgamos, aí começamos a descer ali no mapa Tiatira, Sardes, Filadélfia, e vamos terminar hoje com Laodiceia. E muito interessante que ao estudar, para poder ministrar para você nessa noite, a cidade de Laodiceia, se nós formos ver ali, ela faz um triângulo assim no mapa, né? Então, acima fica Hierápolis, aqui do meu lado direito, Colossos, e um pouquinho para baixo, à minha esquerda, Laodiceia. E eu quero que você guarde isso para você entender algumas coisas. E até mais ou menos meados do século 3 antes de Cristo, aquela cidade era conhecida como Diáspole, ou seja, cidade de Zeus. Mas depois, mais ou menos em 250 antes de Cristo também, o rei Sírio, ele conquistou aquela cidade e deu o nome de Laodiceia. Vocês sabem por que ele trocou o nome? Porque a sua esposa se chamava Laodice. Então, por isso a cidade passou a se chamar Laodiceia. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Aquela cidade, ela tinha como a sua parte comercial muito importante, tinha a indústria de lã, a lã negra. E se nós fôssemos pensar nos dias de hoje, qual é a capital mundial da moda? Eu vou dar um chute aqui, mas eu acho que é Milão, né? Paris, né? Talvez alguma cidade ali nos Estados Unidos. Então, no mundo daquela época, a capital da moda podia ser chamado ali de Laodiceia, onde era então ali produzido a lã negra. Presta atenção, lã negra. E ela era muito rica e essas lãs elas eram exportadas. Sua confecção de roupa era muito comum naquele lugar e eram extremamente caras. Também foram descobertos ali, olha que interessante, um colírio muito eficiente para os olhos. Aquele lugar foi uma descoberta oftalmológica muito importante para a sua época. Também possuía uma escola medicinal ou de medicina especializada nesses tratamentos. Então eles desenvolveram uma pomada para a inflamação dos olhos. E era também um centro bancário muito importante. Então não se esqueçam. Lá tinha então a confecção da lã negra, o comércio era muito forte, presta atenção que depois você vai encontrar isso no texto bíblico. Tinha também ali o centro medicinal oftalmológico, onde foi descoberta essa pomada para os olhos, e era um centro bancário muito importante. E agora, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16, ou melhor, 14. Apocalipse 3, a partir do verso de número 14. Mais uma curiosidade aqui, olha. Ao lado da antiga Laodiceia, atualmente existe uma pequena cidade chamada Denizli, em torno das fontes de águas importantes e termais de Hierápolis, lá em Pumancale, ou Pumancale, né? Nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de estar naquele lugar. É uma outra curiosidade também, mas você vai saber por que existe esse lugar. Todos acharam? Amém? Diz assim, eu vou ler de forma linear, esse pequeno trecho inteiro, e depois nós vamos verso por verso aqui. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz,
estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha da nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Jesus, nesse momento tão especial, nós queremos te louvar pela tua palavra, nós queremos te engrandecer, Pai, por podermos nessa hora desfrutar dessa palavra tão viva, Pai, tão eficaz, que penetra juntas e medulas, Pai, que penetra a nossa alma, espírito, corpo, pensamentos, sentimentos, Pai, em nome de Jesus, que nosso coração e nosso pensamento agora, Pai, nosso intelecto possa ser uma terra fértil, para que a gente ouça, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer agora para nós, através da Tua palavra, Senhor. Abençoe meu irmão e minha irmã, nos abençoe nesse momento, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês que participaram, estiveram aqui nos 7 domingos, ou na maioria deles, você pode perceber que as 7 cartas para 7 igrejas, elas se aplicaram para aquele momento, naquele contexto, mas também se aplica para nós neste momento, no nosso contexto. Quase todas ou todas as cartas nos advertem para nós nos arrependermos, para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós, agora nessa especialmente, para nós não sermos mornos, para nós alinharmos a nossa vida, para nós andarmos em retidão, para nós nos voltarmos ao Senhor. Todas as 7 cartas nos advertem para isso, para que verdadeiramente nós possamos nos alinhar novamente com a pessoa de Cristo. E é tão maravilhoso, porque Cristo faz isso para nós e por nós, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. É para isso que Jesus nos adverte, é para isso que Jesus chama a nossa atenção. Olha, se você andou errado até o dia de hoje, hoje é o tempo de você se consertar. Olha, se você não entendeu isso até aqui, hoje é o tempo, ainda há tempo. Se eu estou para fora da sua porta, se você me colocou para fora, ou se eu mesmo fui, porque assim, meu irmão, vamos lá, Deus não habita em meio à sujeira. O nosso Deus é santo. O nosso Deus não tem pecado, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, se muitas vezes Ele está para fora, é porque nós mesmos o colocamos para fora. Mas nessa noite Ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Mas não adianta só o Senhor bater na porta, nós precisamos ouvir e nós precisamos nos locomover até Ele para abrir a porta. Da mesma forma que aquela porta está fechada, ela não se abre sozinha, a não ser que ela fosse automática, mas não é o caso daqui. Alguém tem que ir lá e abrir a porta para que ela seja aberta, e assim é. Essa advertência nessa noite: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não adianta somente ouvir a voz, tem que ir e abrir a porta para o Senhor Jesus. Todas as cartas vêm nos advertindo para o nosso tempo de hoje, para que a gente possa tomar jeito na nossa vida. Se nós entendermos isso, nunca mais a nossa vida será a mesma. Nunca mais. Teremos problemas? Muitos. Com certeza.
as tempestades da vida sempre chegarão até nós, mas o nosso modo de enfrentamento será outro. Quando entendemos isso, que precisamos endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, e é Ele quem nos dá essa chance, a mudança de vida. Aí logo no verso de número 14 de Apocalipse 3, Jesus se apresenta como Amém. Olha o que ele diz: estas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que significa o Amém para nós aqui nessa noite? O Amém, Jesus se apresentando: olha, eu sou o Amém. Transmite a ideia do que é verdadeiro, do que é confiável. Sabe, nós crentes, né, em Jesus, nós estamos familiarizados com essa palavra Amém, né? Sempre ou quase sempre, quando a gente ora, nós dizemos Amém. O que é a oração do Amém? A concordância do Amém? Assim seja, eu concordo com isso, né? Isso é verdadeiro, porque o dia que você entender que uma oração de alguém não é verdadeira, você não pode dizer Amém, porque se você diz Amém, você está concordando com aquilo. E quando Jesus se apresenta aqui, ele disse: olha, eu sou o Amém, eu sou aquele que é verdadeiro, confiável. Ele é um sim. Meus irmãos, quando nós temos o Senhor Jesus como o único Senhor da nossa vida, o verdadeiro, o fiel, o confiável, nós confiamos a nossa vida a Ele. Nós entregamos a nossa vida a Ele, e por mais que as tempestades cheguem, ontem a dona Márcia, a dona Sônia, o seu Paulo enfrentaram um luto, estão enfrentando um luto, mas eu tenho certeza que para elas estarem aqui nessa noite, o coração delas não está naquele momento de tristeza, mas está naquele que deu vida eterna. Sabe, isso é tão importante, porque quando chegar a tempestade na nossa vida, nós vamos ter confiança naquele que é verdadeiro e naquele que é confiável, mas só vai ter essa certeza na vida aquele que caminha com Jesus, aquele que só ouve falar, aquele que só escuta falar e deixa Jesus para o lado de fora. Quando a tempestade chegar na vida, as coisas não vão ocorrer de forma tranquila, não vão acontecer de forma tranquila. E ele continua dizendo: olha, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 19, vai aí um pouquinho para frente, eu quero ler alguns textos com você hoje também, não ficar só aqui no capítulo de número 3. Apocalipse 19, 11, diz assim: olha, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Sabe, a Bíblia está cheio de afirmação para nós. Nós lemos aqui no Apocalipse 3 que ele se apresenta como fiel e verdadeiro, mas se nós formos percorrer a Bíblia, você vai ver em muitas outras passagens ele falando: olha, eu sou fiel e verdadeiro, eu sou fiel e verdadeiro, para que eu e você entendamos que se ele é fiel e verdadeiro, ele vai cumprir em nós a boa obra que um dia ele começou. Quando nós entendemos isso, a igreja do Senhor, para a igreja do Senhor, ele se apresenta como fiel e verdadeiro. E continuando aí, ainda no verso de número 14, essas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. E é engraçado que às vezes a gente acha, talvez por essa palavra criação de Deus, a gente pensa que Jesus foi criado. E na verdade Jesus, ele é o Criador. Ele não foi criado. Ele não foi criado quando ele veio ao mundo e estava na barriga de Maria, e daqui uns dias a gente vai celebrar Jesus menino, Jesus adolescente e Jesus no seu ministério. Não, Jesus, ele é o princípio da criação de Deus, mas ele também é o Criador. Ele se apresenta aqui de uma forma ativa. Ele não foi criado, porém ele é o Criador. Jesus é aquele que gera e traz criação de Deus à existência. E eu quero confirmar isso com você. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, João, capítulo de número 1. Volta aí, Evangelho de João, capítulo de número 1.
verso de número 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus é o Criador. Nós temos o nosso Deus soberano que criou todas as coisas, mas Jesus, Ele é Criador também. Ele não foi criado, porque Ele não teve começo e não tem fim. Ele é a própria criação de Deus e é aquele que cria. E por que eu quis trazer para você isso? Para que você entenda que se Ele criou todas as coisas, Ele criou você. Ele sonhou com você. Sabe, é tão bom nós sabermos que alguém pensou em nós, que alguém sonhou com a nossa existência, e esse se chama Jesus. Ele sonhou. E eu quero dizer uma coisa para você: se o nosso Deus, se Jesus, se o Espírito Santo, a Trindade sonhou com cada um de nós, a nossa vida, ela tem que ser uma vida de entrega ao nosso Deus. O mundo não pode ganhar nesse quesito. O mundo não pode nos atrair mais do que a presença de Jesus. E meus irmãos, e eu quero falar, porque eu preciso falar isso. Nessa noite essa igreja poderia estar lotada. Essa igreja poderia estar saindo gente aí, a gente precisando colocar cadeiras no corredor, não para me escutar, não para escutar o louvor, mas para escutar uma palavra vinda do coração de Deus. Só que sabe o que está acontecendo? O mundo tem atraído muito mais do que a igreja. As pessoas têm deixado Jesus da porta para fora das suas vidas. Elas sabem da importância, elas sabem, mas quando chega no momento da decisão, elas não decidem por Jesus naquele momento. Sabe por quê? Porque elas acham que elas vão ter todas as oportunidades. Aí começa a falar: lembra do ladrão da cruz? E é lindo lembrar do ladrão da cruz. É lindo, porque Jesus dá a oportunidade até no último momento. Mas eu te pergunto: você sabe qual será o seu último momento? Eu sei qual será o meu último momento. Nós não sabemos. Sabe o que isso significa? A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Se vamos chegar no amanhã, só Deus sabe, mas a oportunidade é hoje. E Jesus, que é o Criador de todas as coisas, Ele nos dá chance, uma nova chance nesse dia, de verdadeiramente aplainar os nossos caminhos, de chamá-lo novamente para dentro. Depois, se você quiser anotar aí, Colossenses 1,16 vai falar nisso, vai falar também que nele foram criadas todas as coisas. Hebreus 1:2, dentro do versículo diz: fez o universo, e por aí vai, porque Ele é a criação de Deus, mas Ele também é o Criador. Quando entendemos isso, tudo fica claro na nossa mente. Prosseguindo aí, no verso de número 15 e 16, agora vem uma parte que eu confesso para vocês que eu fico bastante temerosa quando eu leio isso. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e você não é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meus irmãos, quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse: olha, vocês dessa igreja de Laodiceia, vocês não são nem quentes e vocês não são nem frios, mas vocês são mornos, e uma água morna eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você já experimentou uma água morna? É horrível, é horrível. Talvez uma água quente seja muito mais fácil de você engolir, e uma água gelada para quem gosta. Agora a água morna, ela gera realmente um negócio estranho dentro de nós. E Jesus estava fazendo esse comparativo, porque lembra quando eu falei para vocês do triângulozinho, das cidades? Essa cidade, Laodiceia, ficava exatamente entre Colossos e Hierápolis. E Hierápolis é esse lugar onde tem essas águas, que até hoje as águas são quentes.
né? Existe um Termas lá, né, dona Sônia? É um lugar maravilhoso. Então, essas águas, quando elas... E só para vocês entenderem, no lugar, né, dessa cidade de Laodiceia, até hoje, não tem água do lugar próprio. Então, tem que vir água de Colossos, né, antigo Colossos, e de Herápolis. Então, essa água muito gelada de Colossos chega lá embaixo como já morna. E essa água quente dessa cidade de Pamukkale, né, hoje a gente conhece como Pamukkale, chega também lá embaixo morna. Tá entendendo como Jesus, ele, até para explicar, ele usava o contexto daquele lugar, para que as pessoas pudessem entender de uma vez por todas que elas deveriam ser muito quentes ou muito frias, mas nunca mornas. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Se nós pensarmos friamente como são os crentes de hoje, e eu não estou aqui julgando, meus irmãos, eu não estou aqui julgando, mas eu estou falando a começar por mim. Como nós estamos sendo? Essa geração é uma geração morna. É uma geração que não suporta algumas coisas, e de repente você pode pensar assim, mas isso não se encaixa a todos. Claro que não, mas se encaixa quando verdadeiramente nós não entendemos aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. E sabe o que Cristo quer? Uma vida de devoção a Ele total. Ele não divide a sua glória. Jesus, Ele não te quer pela metade. Ou Ele quer você dentro, ou Ele vai esperar você tomar a sua decisão. Mas Ele não te quer meia boca. Ele não te quer. Sabe por quê? Porque Ele se doa inteiro. Quando Jesus morreu na cruz, não foram só algumas chicotadas. Foram as chicotadas, foi o escárnio, foi tudo, e Ele morreu. Ele se entregou por inteiro. Ele não entregou só o coração, ou só os membros, não, Ele entregou tudo. E é por isso que Ele quer tudo da sua vida. E aí, estudando um pouquinho sobre isso também, aí uma pessoa disse, nossa, mas a palavra, né, do momento é ser equilibrado, né, estar no meio. E se a gente for pensar aqui, né, ser no meio é ser morno, né, nem quente nem frio. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: existem coisas na nossa vida que nós não podemos ficar no meio. Nós precisamos tomar uma decisão. E uma dessas coisas é isso: nos decidimos por Cristo. Não é ficarmos no meio termo, mas ou nós nos decidimos, ou nós não nos decidimos. Não adianta. Não adianta ficar, neste caso, no meio. Porque no meio aqui, o Senhor já disse o que Ele faz. Se vocês forem mornos, eu tenho enjoo de vocês. Porque para vomitar você precisa ter enjoo, não é isso? E é horrível. Se tem uma coisa aí que eu quase desmaio quando eu preciso, né, chegar a esse ponto. Mas Jesus disse, olha, eu tenho um enjoo de vocês. E se eu tenho enjoo, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas Ele disse isso para que aquele povo, e Ele diz isso para nós hoje, para que a gente possa se consertar com Ele. Ele não nos descarta. Jesus nunca nos descarta. Mas Ele quer nos chamar. Muito interessante, porque aqui o frio, o quente, o morno, nos faz lembrar de 3 temperaturas espirituais. Não tenho tempo para ler aqui agora, mas o frio, Lucas 24:32 vai dizer um pouquinho para nós. O ardente, Mateus 24:12, e o morno, Apocalipse 3:16, exatamente isso que nós lemos. Que nós não devemos ser esses crentes medianos nisso aqui. A gente precisa ter uma decisão na nossa vida, porque senão Ele vai nos vomitar da sua boca. Outra coisa interessante é que a água morna daquele lugar continha carbonato de cálcio, que provocava vômito.
E é muito interessante porque Jesus não falava de algo que não estava ali no contexto, como eu já falei, mas ele falava de algo real daquele lugar, para que aquele povo pudesse ter uma mudança de vida. E muitas vezes nós vamos à igreja porque nós queremos escutar o que faz bem para o nosso coração. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão ou minha irmã. Quando nós saímos do culto falando, eu escutei aquilo que foi bom para o meu coração e não trouxe mudança na sua vida, em vão foi a sua vinda até o culto. Pelo menos na parte da palavra. No louvor você louvou, você fez a sua devoção, mas a palavra do Senhor precisa trazer confronto para que a gente possa mudar a nossa vida. Jesus fez isso com aquelas 7 igrejas, e especialmente com Laodiceia, onde ele não teceu um elogio. Meus irmãos, pensa, uma pessoa chegar e falar, Andréia, olhar só os seus defeitos, não ver nada de bom em você. Imagina, dona Márcia, alguém olhar para a senhora e ver só o que a senhora tem de ruim. É horrível. Mas às vezes isso dá um sacoalhão na nossa vida. E é isso que Deus está tentando mostrar para nós. Olha, eu enxergo coisas boas em você. Claro que eu enxergo. Mas eu quero fazer uma mudança radical naquilo que não é bom. Eu quero mudar o circuito da sua vida. Eu quero mudar a sua vida por completo. Por isso, não seja morno. A minha pergunta para você nessa noite: como está a sua fé? A sua fé está vacilante? A sua fé está mais ou menos? Ou a sua fé está quente, quentíssima? É assim que Ele quer que você saia daqui nessa noite, tendo a sua fé esquentada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa carta nos leva a uma mudança de rota em nossa vida espiritual. Olha o que ele vai dizer aí, continuando ainda no 16, eu já li, né? Porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te. O problema daquela igreja não era teológico, o problema daquela igreja não era moral, não existia falsos mestres, não existia heresias, não havia pobreza. O problema daquela igreja era a falta de fervor espiritual. Lembra nas outras cartas? Existia templos para deuses, existia heresias, falsos mestres. Aqui o problema dessa igreja não era nada disso, mas era um problema ainda maior. Faltava fervor espiritual. Meu irmão, a carta de Éfeso termina dizendo assim, olha, voltem ao primeiro amor. E essa carta de Laodiceia diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, vai lá, abre a porta que eu vou entrar. Não é uma ligação perfeita? É também dizendo, olha, voltem ao primeiro amor, ao fervor. Meu irmão, quando você se converteu, eu tenho certeza absoluta, e eu vou falar sem erro, você não faltava a uma escola dominical, você orava mais, você buscava mais, você ia atrás, se não tinha uma programação na sua igreja local, você buscava, né, em outro local. Eu tenho certeza disso. Mas o tempo vai passando e a gente vai se esfriando. E essa é uma noite que Jesus fala, olha, se o problema dessa igreja for fervor espiritual, eu estou aqui para reacender, em um nome de Jesus, esse fervor, a começar do povo que está nesta igreja, nesta noite. É para mim e para você, meu irmão, não é para aquele que não veio, mas é para nós que estamos aqui. No capítulo de número 17, no verso de número 17, ele diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Lembra? Muito, muito legal, né? Você é pobre, cego e nu. Aquela cidade não era pobre, tinha muita riqueza, mas Jesus fala, olha, você é pobre. Aquela cidade não andava nu, lembra da lã negra?
Mais para frente, ele diz assim, olha, vocês vão ter que se cobrir de vestes brancas. E ele diz assim, olha, vocês precisam vir comprar de mim o colírio para os seus olhos. Isso é maravilhoso. Laodiceia se considerava muito rica, mas era pobre. Sardes se achava viva, mas era morta. E Esmirna se sentia pobre, mas era rica. Eu quero te fazer uma pergunta, como você se avalia nessa noite? Como está a sua fé? É uma pergunta. E como que você se avalia? Nós precisamos ter cuidado com a nossa avaliação própria. Às vezes achamos que somos super crentes. Às vezes achamos que somos super santos. Às vezes achamos que está tudo bem. E na verdade nós precisamos nos avaliar. Porque às vezes não está nada bem. Às vezes não somos super crentes. Porque nós carecemos da glória do Senhor. E aquele lugar havia sido destruído e Roma queria ajudar na construção. E sabe o que Laodiceia diz? Eu não preciso de ajuda. Meus irmãos, quantas vezes nós nos achamos autossuficientes e achamos, mesmo que indiretamente, que não precisamos do Senhor. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele quer ser o seu maior ajudador. Ele quer ser aquele que pega nas suas mãos e te conduz pelo caminho perfeito. Ele é aquele que quer resolver os seus problemas. Ele quer ser para você a maior referência que você pode ter. Ainda no 17 que eu li, ele diz: você é pobre, apesar dos seus bancos. Lá haviam muitos bancos, lá era tudo muito rico. Você é cego, apesar do seu colírio. Apesar do colírio que vocês inventaram aí, e cura os olhos físicos, vocês são cegos. Olha, vocês são nus, vocês andam nus, apesar da sua lã negra. E para você nunca mais esquecer, Laodiceia, essa carta é a carta mais severa das 7. É a carta mais severa, não há nenhum elogio nessa carta. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai nos aconselhar. No verso de número 18 diz sobre aconselho, sobre Ele nos aconselhar, e Ele diz assim, olha, Jesus aconselha os laodicenses e demonstra sua graça divina. Jesus vai sempre nos aconselhar. Jesus vai sempre nos dar uma chance. Jesus vai sempre nos dizer, olha, nem tudo está perdido. Jesus sempre vai dizer, retorne, porque ainda há um caminho para você. Apesar de toda advertência, apesar de todo lado escuro daquela igreja, Jesus ainda aconselha. E olha qual é o conselho: compres. Olha o verso de número 18, eu quero ler de novo com você. Dou-lhe este conselho, Jesus falando: compre de mim o quê? Ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim o quê? Lembra da lã negra? Jesus fala: compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez. Compre o quê? Para quê? Para ungir os olhos e para que você possa voltar a enxergar ou a ver. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? Um lugar onde era rico, um lugar onde tinha sua indústria têxtil a todo vapor, um lugar onde tinha ali um centro oftalmológico maravilhoso, mas Jesus fala: nada disso importa. O que importa é você comprar de mim, buscar na fonte, que eu sou rico. Você pode se transformar, você pode se fazer rico. Você pode vir buscar em mim, não a lã negra, não isso que pode ser comprado por qualquer um, mas vestes brancas para cobrir a sua vergonha. E você pode buscar de mim colírios, não para os seus olhos físicos, mas para os seus olhos espirituais. Jesus está dizendo: eu sou a solução dos seus problemas. Não busquem outro lugar, não busquem outra pessoa, a solução que só eu posso te dar.
E onde está essa solução, meus irmãos? Está aqui, ó. A palavra de Deus para nós, que é o próprio Cristo revelado. Essa é a nossa solução. Aqui está a solução para essa igreja, amém? Aqui está a solução para a sua vida, você pode dizer amém? E aqui está a solução para todos os seus problemas. Se eles são dívidas, o Senhor tem a solução. Se eles são espirituais, o Senhor tem a solução. Se você tem um problema na sua alma, o Senhor é a sua solução. Se você tem um vácuo na sua alma, porque você perdeu alguém, Jesus é a sua solução. Se você é frustrado, porque você ainda não alcançou aquilo que é promessa na sua vida, eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Se você sair daqui entendendo isso nessa noite, já é tudo de bom. Jesus é a solução. E Ele quer te dar ouro, Ele quer te dar vestiduras brancas e Ele quer te dar colírio. Qualquer lugar, Jesus está. Jesus é poderoso para estar em qualquer lugar. No 19, ele fala que Ele disciplina aquele que ama. Não é assim? Nós não disciplinamos os nossos filhos porque amamos. Eu não deixo as minhas filhas fazerem tudo o que elas querem, porque eu as amo. Se eu não amasse tanto, eu deixaria. É mais fácil. Por que eu vou me incomodar? Por que eu vou me desgastar? Né? Às vezes surgia aí umas desidrose nas mãos, nos pés. Para quê? Mas se nós corrigimos, se nós disciplinamos, é porque nós amamos. Porque se você não disciplinar, o mundo disciplina. Porque se você não ensinar, o mundo ensina. E é assim comigo e com você. Se nós não ouvirmos essa palavra nessa noite, o mundo vai ensinar de uma forma muito dolorida, de uma forma em que você vai se machucar muito. Então Jesus disciplina quem Ele ama. Disciplina é um ato de amor. Repita isso comigo. Disciplina é um ato de amor. Meu irmão, nunca mais se esqueça disso. Disciplina é um ato de amor. A começar na sua casa, a começar na sua vida. Se Jesus tem disciplinado você, é porque Ele te ama. Se eu disciplino as minhas filhas, é porque eu amo. E se Jesus me disciplinar, é porque eu entendo que Ele me ama. As uvas precisam ser pisadas para serem transformadas em quê? Em vinho. Meus irmãos, não existe vinho de boa qualidade, suco de uva de boa qualidade, se as uvas não forem pisoteadas. Não existe azeite se as azeitonas não forem prensadas. Vocês já viram uma prensa de azeite? É lindo, né? É uma pedra grande, pelo menos lá atrás era assim, hoje deve ser muito mais moderna. Mas, e ali era prensada, a azeitona ia sendo prensada, até extrair o melhor óleo, o melhor azeite. E é assim nossa vida. O Senhor muitas vezes nos espreme, mas com amor, para que a gente possa ser forjado. E já caminhando para o fim, o capítulo 3, o verso de número 20, talvez seja o texto, o verso assim, mais impactante, além do vomitar-te da minha boca. Ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, apesar dessa igreja ter recebido só advertência, ter recebido só coisas ruins da parte do Senhor, mas esses conselhos era para que eles pudessem ter uma nova oportunidade de abrir as portas das suas vidas para Ele. Foi para isso que Jesus não deu nenhum elogio, porque Ele disse assim: olha, eu estou para fora da vida de vocês, eu estou para fora dessa igreja, mas eu estou aqui, estou batendo, e se alguém ouvir a batida, se alguém ouvir a minha voz, e aí eu fico pensando que Ele não só bateu, mas Ele chamou, né? Porque se Ele fala de voz, Ele deve ter chamado.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. E você se lembra, a gente tem ministrado muito sobre mesa. A mesa do Senhor cura, a mesa do Senhor transforma, a mesa do Senhor liberta. E é isso, quando Jesus está na nossa mesa, na nossa casa, há transformação. Eis que estou à porta e bato. O maior problema daquela igreja é que Jesus estava do lado de fora. Jesus bate, e nós é quem decidimos se vamos abrir ou se não vamos abrir. Jesus, ele pode abrir. Jesus tem todas as chaves, ele não precisa nem de chave. Mas se a gente for pensar que ele está do lado de fora e que ele tem chave, ele tem a chave, ele pode entrar. Ele bate, ele sempre vai bater. Mas a decisão de que se a porta será aberta ou não, é minha e sua. Ele deseja entrar, mas nós também precisamos desejar que ele entre. Ouvir a voz é uma coisa tão maravilhosa, porque Jesus, ele bate e ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Quantas vezes a gente tem falado isso aqui, que vozes nós temos ouvido? Quais são as vozes que têm norteado a nossa vida? É a voz do Espírito Santo ou são as demais vozes? As ovelhas verdadeiras do Senhor ouvem a sua voz. As ovelhas verdadeiras do Senhor Jesus sabem, reconhecem quando é a voz dele. E quando é a voz dele, nós devemos ir. Quando escutamos a voz dele, devemos ir. Sentar-se comigo no meu trono. Ele diz: olha, se você abrir a porta, eu vou cear com você. Você vai cear comigo e você vai sentar comigo no meu trono. E a última carta também termina assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem é o vencedor? Aqueles que aceitaram o Senhor. Esses são os vencedores. Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai ao seu trono. E termina dizendo assim, para mim e para você nessa noite: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos aqui nessa noite? Eu tenho ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Meus irmãos, o Espírito tem falado. Desde a fundação do mundo, o Espírito tem falado. O Espírito tem falado como é que nós devemos agir dentro das nossas casas. O Espírito tem falado como eu devo agir com o meu cônjuge. O Espírito tem falado como eu devo agir com os meus filhos. O Espírito tem falado como eu devo agir no meu ambiente de trabalho. Como eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo amar, como eu devo repreender, como eu devo exortar. O Espírito tem falado tudo. E nessa noite ele diz: se você ouvir a minha voz, abra a porta, que eu vou entrar, e eu vou fazer uma transformação na sua vida. E a transformação que eu faço, ela é de uma vez por todas. Não é a transformação que o mundo faz. O mundo dá o gostinho para nós, mas o mundo tira. O mundo dá o gostinho para nós, mas o mundo tira, ele põe o tapete para nós passarmos, mas quando nós já não fazemos mais parte daquilo, ele puxa o nosso tapete. Jesus não. O que ele faz é para sempre. Ele não é mentiroso, como nós já dissemos aqui nas outras. Ele é alguém que ele cumpre o que ele diz. E eu concluo dizendo: elogios a essa igreja, ela não recebe nenhum elogio do Senhor. Mas ele dá oportunidade para que aquela igreja possa abrir as portas novamente, para que ele entre e ele faça o que ele precisa fazer. Eu encerro dizendo assim: ele começa falando que ele é o amém e a testemunha fiel. O amém significa, como eu disse no começo, que ele é verdadeiro, mas que ele também é Deus e é Rei fiel. Jesus fala daquilo que é fidelidade. A testemunha fiel significa que ele é absolutamente confiável e fala do que ele viu,
Jesus fala do que ele viu. Testemunha verdadeira, ele fala a verdade inteira. Ele não fala parcialmente. Fonte criadora. É a origem da criação. Criou tudo e ele criou você. Nós terminamos essa série. Um tema muito especial, onde a nossa vida precisa ser transformada a partir de agora. Naquilo que talvez nós não entendíamos, não sabíamos, que os nossos ouvidos ainda não haviam ouvido, mas que agora nós ouvimos. Nós não temos mais desculpas, porque as cartas disseram: quem tem ouvidos, ouça. E se tivesse alguém aqui que fosse deficiente auditivo, nós iríamos escrever, de alguma forma ele ia entender. Aparelho aí, já está fazendo propaganda aí. Esses ouvidos significam, claro, esses que a gente está, né, que a gente entende aqui, mas significa muito mais do que isso, é o ouvido do nosso coração. Olha, se você crê em mim, crê na palavra, a sua vida precisa ser transformada. Eu quero orar com você nessa noite, pedindo para que o Senhor possa gerar no seu coração uma mensagem daquilo que nós não pudemos falar, daquilo que nós não tivemos entendimento, mas que o Senhor Jesus vai gerar no seu coração. E que você possa, sempre que quiser relembrar, você possa pegar essas cartas e você possa ler todas as cartas separadamente, ou na sequência, ou a que te chamou mais atenção, mas vai lá de novo e leia e peça para que o Senhor possa te orientar ainda mais naquilo que você precisa melhorar, em nome de Jesus. E que todos nós sejamos transformados.